Oh my god, hoje está um good day pra invadir um país, destruir tudo e sair como hero. Mas o povo não vai reclamar? No problem. A gente fez isso em Chile, em Cuba, Haiti, União Soviética, Brasil, Venezuela, Uruguai, Argentina, Coreia, Vietnã, Laos, Iraque, Síria, Irã e tantos outros quantos que já virou rotina. Mas e se o povo perceber e for reclamar? No problem. É por isso que eu financio um zilhão de movies vendendo a ideia de que eles são malignos e de que eu fiz o necessário pelo clube melhor. Mas e se alguém quiser fazer o mesmo e criar um filme contando a história contrária? No problem. É só não financiar e deixar cair no esquecimento. Mas se mesmo assim eles conseguirem lançar e ter público? No problem. É pra isso que servem meus cachorrinhos pra latir em cima deles, xingando eles de lacradores, cultura woke e tudo quanto é coisa. Mas e se o povo não acreditar nessa galera aí? No problem. É pra isso que serve o Call of Duty. Ano passado eu me deparei com o vídeo do Jones. E o nome do vídeo é sim, Call of Duty é propaganda imperialista. E como bom professor de história e bom intrometido que sou, eu decidi dar minha opinião que ninguém pediu sobre esse assunto. Então se tu tá interessado em ver um vídeo sobre outro vídeo que não seja um react, pega na minha mãozinha e bora entender por que Call of Duty é propaganda imperialista. Basicamente, toda grande produção audiovisual de Hollywood tem a função de te vender a ideia de que os Estados Unidos é o país mais incrível e excepcional de todos os tempos. Só que esse exemplo do sniper americano é um pouco mais obscuro e talvez um pouco mais cruel também. Porque talvez você que não viu o filme não saiba, mas ele na verdade é baseado em uma história real de um sniper americano chamado Chris Kyle, um cara que realmente existiu e que lutou na guerra do Iraque, onde ele meio que virou uma lenda por ter matado muitos e muitos árabes. Só que a parada fica um pouco mais sinistra quando você vai atrás de ver a história desse cara na vida real e percebe que toda essa dramatização com que o filme retrata ele é literalmente mentira. O Chris Kyle, na vida real, não era um soldado heróico que sofria muito com o terror psicológico da guerra e do peso horrível de ser forçado a matar pessoas. Ele era um psicopata com P maiúsculo. No próprio livro que ele mesmo escreveu, ele diz claramente que se divertia na guerra, que gostava de matar pessoas. Eu juro que não tô inventando nada disso. Você pode facilmente verificar essas coisas no livro que o próprio Chris Kyle escreveu. Eu lembro de ter visto esse filme quando era criancinha e ter ficado mega triste com ele. Eu realmente achei que o caboclo da história fosse o herói. E eu quase que eu chorava por ele. Inclusive, no dia que eu assisti esse filme, quase que eu não dormi. E sinceramente, ficar sabendo que a história desse filme é só um migué não me surpreende mais hoje em dia, mas com certeza decepciona o eu de 12 anos. Por que eu entrei tanto em detalhes sobre o sniper americano? Porque esse filme talvez seja uma das poucas obras cinematográficas que chega perto do nível de propaganda que os jogos de Call of Duty fazem. Porque, como eu falei, esse tipo de propaganda tá presente em toda a obra. Stranger Things, acredite se quiser, também é um mousse de propaganda estadunidense. Eu já fiz um vídeo sobre Stranger Things, e lá eu falei que a série não é só propaganda americana, mas é óbvio que a propaganda tá lá e que é uma parte importante da série. É a terceira temporada que não deixa a gente mentir. Só que existem diferentes níveis em que essa propaganda política existe. Filmes tipo Independence Day, Top Gun e até filmes de super-herói tipo Vingadores são exemplos dessa propaganda que pelo menos tenta ser menos explícita. Claro que ela não é nem um pouco implícita, mas claramente existe uma diferença entre o que esses filmes fazem e o que Sniper americano faz. Eu vi o Top Gun 2 quando lançou, e aquela bosta é praticamente um comercial de alistamento da aeronáutica. É o Mad Max dos aviões. Inclusive dá pra fazer um vídeo só sobre o Top Gun. E alguns sobre a Marvel, porque aquela ali é propaganda pesada mesmo, só que é bem mascarada. E a melhor propaganda não é aquela que tu nota que é uma propaganda, é justamente aquela que tu não percebe. Meu amigo, uma coisa é você contar uma história em que por acaso os Estados Unidos são os mocinhos. Outra coisa é Call of Duty. Assim como muita gente, eu também cresci jogando Call of Duty porque, apesar de tudo, quando essa franquia tava no auge, era muito difícil você não se divertir jogando ela, Botafé. Não é à toa que esses jogos existem há mais de 20 anos e que eles sempre foram sucessos comerciais, porque eles são jogos bons, sabe? Eu jogava no Play 2 com meus irmãos e eu não clicava. Não tem como, é um noob profissional. Mas apesar de ser ruim que a Zeda no COD, eu admito que os jogos eram muito massa. É o mesmo rolê que eu falei no vídeo do Breaking Bad. Dá pra ser uma obra envolvente mesmo defendendo coisas absurdas. Então nem o vídeo que eu usei de base e nem esse meu vídeo aqui não tô falando que COD seja ruim. A problemática não é essa. E chega de enrolar, nada de ir direto pra problemática. Você vai jogar esse jogo em que os Estados Unidos são inexplicavelmente representados como bonzinhos, enquanto os árabes e os russos são inexplicavelmente representados como malucos e terroristas, e dificilmente você vai se questionar sobre isso, principalmente se você for uma criança. Então, de repente, um jogo que você jogou anos atrás, talvez sem nem dar muita atenção, se torna literalmente um produto decisivo de construção de preconceitos dentro da sua cabeça, sem que você nem perceba. Claro, eu não estou dizendo que todo mundo que joga Call of Duty é racista, pelo amor de Deus, mas eu acho muito difícil de acreditar que esse tipo de produto não cumpre um papel na criação desses estereótipos sobre povos estrangeiros. Eu concordo completamente com essa parte. Não é que tu vai jogar
jogar meia hora de COD e sair xingando o árabe por aí. Mas é que quando tu passa 15 anos jogando isso aqui, no dia que tu vê uma notícia sobre um país árabe sendo invadido, tu vai simplesmente aceitar. Afinal, tu já acostumou a ver esse tipo de rosto aqui e pensar automaticamente em um terrorista. E alguém, quando vai doutrinar outra pessoa, ela não precisa que a outra pessoa vire um bandido, um cara ruim, alguém sem amor pelos outros. Ele só precisa que a pessoa não se importe quando alguém for. Talvez você não saiba que esse videogame icônico chamado Doom foi literalmente pensado e financiado com a intenção de incentivar os jovens americanos a se alistarem no exército, como se o jogo fosse uma pequena amostra grátis de o quão incrível e gloriosa é a guerra, para que a juventude norte-americana pudesse criar um gosto pela ciência da guerra desde a infância. E exatamente a mesma coisa vale para Call of Duty e para qualquer filme americano sobre guerra também. Membros do exército, do Pentágono, da porra toda dos Estados Unidos sempre estiveram envolvidos no desenvolvimento, financiamento e distribuição desses jogos e filmes sobre como o exército americano é incrível e como a guerra é maneira. Aqui dá pra citar também a origem do Capitão América, os brinquedos de soldados, os outros filmes de guerra e outros jogos, principalmente o CS, que na minha opinião é o mais problemático de todos, porque lá tem o time dos mocinhos e o dos terroristas. E adivinha de qual canto do mundo é o time dos terroristas? Sobre financiamento, fica aqui a indicação do livro Quem Pagou a Conta, onde são demonstradas várias obras feitas na Guerra Fria, onde os autores se diziam neutros ou isentos, mas que por debaixo dos panos eles recebiam Pix do governo americano só pra colocar nas obras dele a ideologia americana e o anticomunismo. Inclusive o Orwell é um dos principais autores envolvidos nisso aí. E os grandes pilares históricos do gênero de distopia surgiram nesse contexto, financiados diretamente pelo governo americano para atacar a União Soviética. Call of Duty é planejado do começo ao fim para incentivar jovens americanos a se alistarem no exército e ao mesmo tempo para convencer o mundo inteiro de que os árabes realmente são malucos, de que os russos de fato são malignos e de que os países da América Latina realmente precisavam ser salvos pelos excepcionais Estados Unidos. O excepcionalismo americano nada mais é do que uma justificativa extremamente conveniente para que a postura de imperialismo desse país possa fazer algum sentido e não pareça ser o que é de verdade. Eles não estão invadindo países estrangeiros e financiando golpes de Estado no mundo inteiro por motivos gananciosos e econômicos. Claro que não. Eles fazem isso porque eles são excepcionais, porque são defensores da democracia e são o único país do mundo que tem a capacidade de fazer isso. Oh my god, então quer dizer que aumentam as minhas obras? Porém, outra observação que eu me sinto obrigado a fazer é que, de novo, você representar os Estados Unidos como do bem e algum outro país como do mal também não é necessariamente problemático. Poxa vida, é claro que existem russos malvados. Você contar uma história em que um personagem russo é o vilão não é errado por definição, entende? Mas na minha opinião, o problema real começa quando você percebe duas coisas. Primeiramente, a intenção que os desenvolvedores têm ao criar esses personagens desse jeito e, em segundo lugar, a forma com que esses personagens são escritos. Sobre o primeiro ponto, é bastante óbvio que os criadores de Call of Duty simplesmente têm a intenção de convencer o mundo inteiro de que os russos são do mal e de que os Estados Unidos são do bem. E assim, quando alguém cria uma história com esse tipo de intenção tão rasa, tosca e binária, aí eu já acho que o negócio começa a ficar necessariamente ruim sim. Mas mesmo assim, isso não impediria a história do jogo de ser boa. Só que aí a gente chega no segundo ponto. Porque se você reparar a forma que eles criam esses personagens malignos, extremamente cartunescos, você começa a perceber que, além disso, eles também são personagens muito ruins. Porque nas histórias desses jogos, simplesmente não existe nuance ou complexidade na representação desses eventos ou desses personagens. Na maioria desses jogos, ninguém é complexo. Ninguém se parece minimamente com um ser humano que existe na vida real. Existe simplesmente o lado do bem e o lado do mal. Os americanos são todos bonzinhos, com exceção de talvez um ou dois, mas obviamente todos os protagonistas são americanos do bem, enquanto todos os estrangeiros são personagens absolutamente unidimensionais e malignos da cabeça aos pés, que querem dominar e explodir o mundo porque foda-se. E essa parada é tão efetiva ao ponto de que a gente consegue observar, por exemplo, brasileiros que são patriotas pelos Estados Unidos. Tá ligado, irmão? Então quando uma história é contada com essas intenções e, além de tudo, ainda é criada com uma profundidade rasa pra caramba, aí sim isso começa a me incomodar. Aqui eu concordo completamente. Pode ter quantos vilões russos for. Inclusive eu falei disso lá no primeiro vídeo do Stranger Things. Mas o que ferra, na verdade, é quando é muito idiota descarado. A agenda política tá claramente acima da narrativa. Mas é claro que nessa hora central, Todinho, Tarde Cômico e a companhia limitada não vão reclamar. O grande BO é quando todo americano é 100% mocinho e todo mundo que tá fora de USA é automaticamente maligno. Tu pode retratar um russo, um árabe, um brasileiro, qualquer pessoa como um vilão. Mas quando 90% dos vilões que existem são todos russos, árabes ou latinos, já não é mais só negócio aleatório. Já é uma vilanização clara de povos específicos. É uma xenofobia, um ódio gratuito contra aqueles povos. É algo que tem impacto político na vida real. Algo que ajuda a criar e intensificar o imaginário global sobre determinados povos.
Isso porque eu nem entrei em mais detalhes sobre as histórias desses jogos em si. E, enfim, é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais revoltantes. O primeiro Call of Duty conta a história das perspectivas do exército americano, britânico e soviético na Segunda Guerra Mundial. E comparado com os primeiros jogos da franquia, esse aqui tem uma pegada até que bastante histórica e um pouco menos individualizante. Mas ele já tem alguns momentos bastante cômicos sobre a forma que eles representam os personagens soviéticos, que obviamente são totalmente ridicularizados em comparação com os americanos. Inclusive tem um momento incrível em que os soldados soviéticos usam batatas ao invés de granadas, por exemplo. Mas isso aqui não me incomoda não, eu admito que eu acho bem engraçado. Isso aqui é sua velha e manjada ridicularização aos soviéticos para crescer a imagem dos americanos e dos britânicos. É uma coisa que eu apelidei carinhosamente de Escola Thiago Braga de falsificação histórica. Mas o pior ainda tá por vir. O único ponto mais explicitamente demonstrado neles é talvez um leve toque de antifascismo, né? Mas eu também não acho que isso é digno de elogio, porque isso é o mínimo que você espera em um jogo que retrata a Segunda Guerra Mundial. Mas além disso, esses jogos claramente dão o protagonismo da guerra para os Estados Unidos, apesar de que na vida real a União Soviética foi indiscutivelmente bem mais importante para derrotar a Alemanha. Isso é uma coisa que você pode verificar sozinho com extrema facilidade na internet. Caso tenha ficado alguma dúvida, esse é o tanto de soldados nazistas mortos na guerra inteira, e esse aqui é o número de nazistas mortos dentro de uma das várias batalhas que aconteceram na União Soviética. Esses dados são só algumas das inúmeras provas irrefutáveis de que a União Soviética foi a principal força de combate ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, tu já agradeceu hoje ao Stalin por não existir mais a Alemanha nazista? Só que agora a gente chega no COD 4 e no Modern Warfare. E aqui as mentiras históricas começam a ficar ainda mais bizarras e sem vergonha. Nesse momento, as narrativas do jogo abandonam quase completamente a premissa mais histórica e pé no chão que existia nos jogos anteriores, e as histórias começam a ser mais parecidas com filmes de ação genéricos. E assim, não tem outra forma de descrever isso. A campanha desse jogo é literalmente doutrinação ideológica. Existe uma construção clara e nada sutil da figura americana enquanto justificada para invadir o Oriente Médio e a Rússia, para serem os grandes salvadores do mundo inteiro. Existem intrigas e guerras civis acontecendo ao redor do mundo, e os Estados Unidos são não só os únicos capazes de impedir tudo isso, mas os únicos bondosos o bastante para querer fazer isso. E tudo isso, obviamente, é mentira, é falsificação histórica. Eles utilizam músicas épicas e grandes momentos heróicos para representar os americanos, enquanto usam terror e racismo para representar os árabes. Inclusive, até mesmo a aparência dos antagonistas desse jogo é claramente baseada em figuras da vida real. É impossível ignorar a semelhança. E, novamente, isso serve para construir uma mitologia ao redor desse inimigo árabe sem rosto e sem forma, que se torna o símbolo de terror combatido pelos americanos. Porém, nesses jogos, esse terror adquire uma forma e um rosto. Ele se torna o árabe genérico a ser derrotado pelos Estados Unidos. Outro detalhe interessante nesse jogo é que ele sempre representa os Estados Unidos como vítimas da guerra, como sempre estando na defensiva contra as ameaças globais, sendo que na vida real isso literalmente nunca aconteceu. Ao longo de toda a história da humanidade, em todo o conflito internacional que esse país se meteu desde o fim da Segunda Guerra, eles sempre foram os agressores, sempre. Mas obviamente não daria pro jogo contar essa história contando a verdade, porque desse jeito ninguém ficaria do lado dos Estados Unidos. É o curioso caso do único país do mundo que sempre esteve em guerra desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim eles ainda querem que você acredite que as vítimas são eles. Aqui simplesmente esse cara provou que ele nunca vai morrer de frio porque ele tá coberto de razão. E na real, nem foi só que depois da Segunda Guerra os Estados Unidos nunca pararam de guerrear. Eles nunca pararam de guerrear desde que eles surgiram. Desde o século XVIII, quando eles surgiram, eles já estavam indo lá pro México. Depois do século XIX, eles desceram pro resto da América com aquela ideia do espaço vital, que inclusive foi uma das coisas que inspirou o nazismo. E lá no século XX, eles simplesmente atacaram o planeta praticamente todo. Não existe nenhum período da história americana desde o fim do século XVIII que eles tenham conseguido ficar um intervalo de tempo de mais de 10 anos sem estar atacando outro país. Mas esse não é o único recorde deles. Eles também são o país que mais invadiu outros países na história do mundo. Também são o país que mais participou, incentivou e financiou golpes de Estado. O país que mais financiou e incentivou o terrorismo. O país que mais incentivou e participou de guerras civis. O país que mais bombardeou outros países. O país que mais reabilitou ex-nazistas. E o único país que já bombardeou outro país com bombas nucleares. E eu tô dizendo bombas, não bomba. Foram duas. Agora, no MW2, essa franquia vira quase um Velozes e Furiosos. O protagonista deixa de ser um soldado normal, entre aspas, e vira quase um herói de ação. Esse jogo parece entender a situação da guerra de uma forma ainda mais individualizada e menos coletiva e geopolítica. Não existe mais nenhuma tentativa de representar os conflitos ou acontecimentos históricos com o mínimo de coerência ou realismo. Isso aqui é simplesmente uma história de ação, tá ligado? Aquele filme que você assiste com o seu pai e a cada 5 minutos ele fala, olha que mentirada. É um conto de fadas, basicamente, sobre uma irmandade de soldados incríveis que, com o poder da amizade e do excepcionalismo americano, consegue salvar o mundo dos russos malvados. Dessa vez, a figura do terror ganha rosto e forma em um russo genérico, né, o Makarov, que anda fazendo atos de vilania ao redor do mundo aí, sem muito motivo também, foda-se. Só que a propaganda desse jogo é muito mais escancarada e, sinceramente, ofensiva. Existe uma cena em que os personagens americanos literalmente comemoram sobre queimar Moscou até o chão, além de que ele representa destruição de cidades e assassinato de civis como meras partes insignificantes de uma fantasia masculinista patriótica tosca. É bizarro, cara, de verdade. Jogar esse jogo depois que você desenvolve alguma capacidade de senso crítico é uma experiência transformadora, sério mesmo. Agora, no reboot do MW1, essa franquia comete talvez
o seu maior ato de covardia e falsificação histórica. Existe uma missão chamada Highway of Death, que demonstra um evento que realmente aconteceu na vida real, onde, resumidamente, os Estados Unidos bombardearam uma região do Iraque, matando alguns milhares de inocentes e alguns membros do exército oponente que já estavam em retirada, ou seja, eles já estavam recuando e abandonando o combate, e mesmo assim os Estados Unidos tacaram bomba na cabeça deles, matando vários civis no processo. E como Call of Duty representa esse ato cruel e indefensável do exército americano? Eu juro pra você que eu não estou inventando isso. O jogo fala que os russos que fizeram isso. Eu queria muito estar inventando isso de verdade, mas infelizmente eu não estou. O jogo literalmente pega um ato de terrorismo que os Estados Unidos realmente fizeram na vida real e só fala que não foram eles, foram os russos. Aqui eu acho que o buraco é mais embaixo. Não se trata só de uma falsificação de eventos históricos antigos. É uma falsificação de coisas recentes, conflitos que ainda estão acontecendo. Aqui os jogos passam a assumir um papel igual o Capitão América tinha nos anos 50 e 60, que não era só descrever o passado e heroicizar os Estados Unidos em lutas que já aconteceram, mas também de acostumar o público para conflitos presentes e influenciar a participação deles em conflitos futuros. Ou tu acha que foi do nada que uma galera que nem sabia apontar a Ucrânia no mapa passou a se disponibilizar para ajudar eles a ir lá na guerra e matar russos? Tá entendendo o poder que essa doutrinação tem? Ele é capaz de fazer uma pessoa que nem sabia que o país existe se disponibilizar a ir pro outro canto do planeta somente para matar aquelas pessoas que ele foi acostumado a acreditar que são os vilões do mundo. Porque na cabeça dessa pessoa, se ele mata os vilões do mundo, ele passa a ser um dos heróis do mundo. Dito tudo isso, eu queria deixar claro que a minha intenção com esse vídeo não é de forma alguma tentar te convencer a parar de gostar de Call of Duty ou qualquer coisa do tipo. Até porque, como eu mesmo falei várias vezes ao longo do vídeo, eu não acho que esse aspecto propagandista impede esses jogos de serem bons. Eu admito que pessoalmente essa parada de falsificação histórica me deixa bastante irritado, mas mesmo assim isso não me impede de me divertir jogando esses jogos. Eu tenho certeza que se eu jogasse qualquer campanha de Call of Duty, mesmo hoje em dia, eu iria me divertir pra caramba, mesmo com essa dimensão política que eu considero esquisita, pra dizer o mínimo. Então não encare esse vídeo como uma cagação de regras ou como um julgamento sobre os seus gostos pessoais. Não tem nada de errado em gostar de COD, não tem nada de errado em gostar de mídias estadunidenses. Tente enxergar esse vídeo simplesmente como um convite pra você pensar. Experimente pensar sobre os jogos que você joga e os filmes que você assiste. E se questione se as representações históricas na tela realmente fazem sentido sob algum ponto de vista qualquer. Tente se perguntar se os desenvolvedores desse jogo talvez tenham alguma intenção com essas representações e essas narrativas. Porque eu te garanto que se você fizer isso, você vai descobrir que a resposta sempre é sim. Eu sinceramente espero ter agregado pra discussão e ter contribuído com o vídeo que eu usei aqui. A minha ideia sempre que eu uso o vídeo de outras pessoas não é simplesmente surfar na onda dos vídeos dessas pessoas, ou muito menos fazer um react porco em que eu não comento nada e só deixo o vídeo rodando. Eu quero realmente usar minhas habilidades para poder tentar acrescentar alguma coisa na discussão. E já que eu usei o vídeo do cara, o link tanto do vídeo dele quanto do canal estão na descrição e no comentário fixado. E a tua missão moral é ir lá no vídeo dele e comentar: viu que o Rin roubou teu vídeo?